Olá, alunos do 8º ano, boa tarde. Eu, o professor Renato, aqui novamente com vocês para mais uma aula do Seduc S-Play de Ciências, tá? Agora a aula é direcionada aos alunos do 8º ano e hoje o nosso tema é sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, que a gente trabalhou sobre fontes de energia e energias renováveis, tá? Vamos lá? Acompanhem comigo aí. Faz as anotações necessárias, tá? A atividade de correção da aula anterior tinha uma questão lá que era para vocês assinalar as alternativas que apresentam fontes de energias não renováveis, tá? Quais dessas aí não apresenta, né? Não é uma fonte de energia renovável? Energia do carvão, tá? A gente viu que o carvão era uma fonte de energia que não é renovável. Eólica é dos ventos, solar do sol. A do petróleo também não é uma energia renovável porque leva muitos anos para que ela possa ser gerada. A geotérmica, né? E a energia atômica. Dessas aí, quais não são renováveis? A energia do carvão, né? O carvão não é um recurso renovável, é um recurso que se esgota, né? A gente tem a energia do petróleo, que também é uma energia não renovável, né? E aí até pontos de guerra por isso. E a gente tem a energia atômica. Então, as energias que não são renováveis, carvão, petróleo e atômica. Tá? Então, veja, essas atividades, né, foram enviadas para vocês na aula anterior. E aí, a terceira questão, ele pergunta sobre quais o tipo de energia aí não é uma energia renovável. E aí seria o gás natural. A quinta e a sexta falava sobre também as fontes de energia. Uma perguntava as fontes de energias alternativas, né? Dessas aí, quem são? Se a gente olhar, a única que apresenta apenas energias renováveis, a gente tem eólica, hidrelétrica, solar e marés, né? Foram aquelas energias produzidas pela onda e pela elevação do nível do mar que a gente viu na aula anterior. Então, seria a alternativa D. E a sexta era para classificar quanto às fontes de energia primária e secundária. As outras, vocês anotem um gabarito, né? Para fazer a correção. E não esquece de acompanhar todas as atividades. E agora a gente inicia a aula dessa tarde de sexta-feira, né? Vamos encerrar a semana de aula falando sobre ciclos biogeoquímicos. Então, veja, esses ciclos, pela própria palavra, ele vai trabalhar com 3 áreas: biologia, geografia e química. Então, esses ciclos eles são estudados por todas as áreas. Por quê? Eles têm relações com a nossa sobrevivência hoje, tá? Então, são ciclos muito importantes para os seres vivos. Pois um dos fatores para que eles existam, né, é preciso dos seres vivos. Então, o que são esses ciclos biogeoquímicos? São ciclos que envolvem, né, movimentos de elementos ou compostos essenciais à nossa vida. Então, a gente hoje vai estudar 4 ciclos: o da água, o do carbono, o do nitrogênio e do oxigênio. Todos esses elementos, né, eles são essenciais para a nossa vida. Por que bio, né? Aí você vai perguntar, por que bio? Porque as transformações ocorrem com participação de seres vivos. Então, ter ser vivo é um dos fatores para que o ciclo exista. Químico, por que químico? Porque os ciclos, né, eles acontecem através de sucessivas reações químicas. Então, não é à toa que a gente tem um ciclo do nitrogênio, do carbono, do oxigênio e também tem o do enxofre, que aí vocês vão poder estudar também pelo livro, mas hoje a gente se atenta a apenas esses 4 ciclos porque são os principais. E geo,
porque a origem de todos os elementos está associada, né, à composição básica da superfície da Terra. Então, veja, esses ciclos, pelo que vocês já perceberam, eles são essenciais para a nossa existência. Então, por isso que é importante discutir sobre eles e entender da nossa participação em cada ciclo desse. Então, a gente vai iniciar com o principal ciclo, tá? Esses ciclos, eles também podem ser classificados como ciclos gasosos e ciclos sedimentares. Gasoso, o próprio nome já fala, né? Possui um reservatório na atmosfera. Exemplo desses ciclos, oxigênio e nitrogênio. O sedimentar possui reservatório na crosta terrestre, por exemplo, o ciclo da água e do fósforo. São esses ciclos que a gente vai estar estudando para que a gente possa entender um pouquinho como eles funcionam e por que eles são importantes de serem estudados. O primeiro ciclo é o ciclo da água. A água é um elemento essencial à nossa vida no planeta, né? Sem ela, a gente não sobrevive, tá? A gente precisa da água para que a nossa existência ela seja mantida. Então, no planeta inteiro, 97% das reservas aquáticas, né, de água, ela está nos oceanos. Aí você vai perguntar, professor, a água vai se acabar? Sim ou não? E aí eu vou dizer a vocês, a água é um recurso inesgotável. A gente só vai ter um problema, que é a água potável, tá? As reservas de água do planeta, elas são muitas. A gente tem muita água no oceano que vai manter esse ciclo ativo. Só que a gente precisa de uma água potável, que é aquela água que a gente toma, que a gente precisa para o nosso organismo, para a sobrevivência das células, né? Então, essa água, sim, ela vai se acabar. Mas a água do planeta, não. Mas vamos entender a importância de cuidar dela para que mantenhamos vivos, né? E aí, como é que o ciclo da água acontece? O ciclo da água, ele basicamente envolve as mudanças de estado físico da matéria, que a água, né, é uma das matérias, por exemplo, que passam por por todos os processos de mudança. Então, por onde o ciclo começa? Ele começa através dos rios e lagos e oceanos, pelo processo de evaporação. A gente estudou isso quando a gente trabalhou com as mudanças de estado físico. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, a primeira mudança, né, que acontece no ciclo da água é a evaporação. Aí essa água vai para onde? Essa água evapora e vai para as nuvens. Quando chega nas nuvens, né, ela passa por um outro processo de mudança de estado físico, denominado condensação. Essa água que evaporou, que é vapor, se condensa nas nuvens. Quando ela se condensa, ela passou do estado gasoso para o estado líquido. O que é que vai acontecer? A nuvem fica carregada, provocando a chuva. E aí, outra etapa do ciclo da água, a precipitação. A precipitação da água, que são as chuvas, né? Essa água ela vai servir para manutenção, por exemplo, de grandes reservas de árvores, da água mesmo, né? Boa parte dessa água é utilizada pelos seres vivos e outra fica infiltrada na crosta terrestre, né? E aí essa infiltração vai para as águas subterrâneas e vai mantendo esse ciclo. Ai, professor, isso é muito complicado, eu não estou entendendo. Veja, a gente tem um exemplo simples em casa, tá? É o exemplo da cuscuzeira. A cuscuzeira que a mãe de vocês faz o cuscuz. A cuscuzeira representa exatamente o ciclo da água. Por quê? Embaixo a gente coloca o quê? A água, né? Aí tem o filtro para colocar o cuscuz em cima e a gente tampa. O que acontece? A água que está embaixo, quando aquece, ela evapora. Passa pelos flocos de vapor, cozinha, bate na tampa da panela. O que é que acontece quando a gente tira a panela da cuscuzeira? Está cheio de água. Aquela água nada mais é do que a precipitação. Então, simples da gente entender o ciclo da água é pensar dessa maneira, tá? Então, observem a partir de hoje, quando a mãe vai fazendo cuscuz, aí você vai dizer, o ciclo da água funciona assim. Evaporação, condensação, precipitação. São as fases essenciais do ciclo da água. Entendido? Vamos para o próximo, né? Aí, antes de ir para o próximo, vamos entender a importância de cuidar, né, e preservar desse ciclo.
As nossas intervenções, elas podem fazer com que esse percurso ele seja interrompido, tá? Então, inclusive através do desmatamento, do despejo de esgoto em afluentes industriais. A gente tem um rio na nossa cidade, por exemplo, que é o Rio Pojuca, é um dos mais poluídos do mundo, né? E do Brasil também. E aí a gente tem ele em uma colocação muito elevada. Por quê? É preciso cuidar desses afluentes, porque vocês viram aí que ele é essencial para a manutenção da vida. Então, os rios, o que é que acontece? A pessoa vai lá, o carro do lixo não passou hoje, mas tem um calendário, joguei lá na vala do rio, joguei no rio. O saneamento, muitas casas colocam para dentro do rio. E aí tudo isso interfere na vida do rio, né? O rio acaba morrendo. Por que tem lugares que o rio não é poluído? Por que isso acontece, né? Porque há cuidados. Então, as nossas ações ela interferem muito no ciclo da água. A poluição atmosférica, os resíduos sólidos, que é o lixo, e o represamento de águas, tá? Tudo isso aí são intervenções humanas que interferem nesse ciclo. O outro ciclo é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele pode ser dividido em dois, o biológico e o geológico. O biológico vai estar relacionado, como o próprio nome fala, né, com a participação dos seres vivos. Isso acontece através de quê? Da fotossíntese. Quando a gente estuda o processo de respiração celular, né, dos vegetais, o que é que acontece? Como é que as árvores fazem para respirar? Elas fixam o gás carbônico do ar, transformam, através de uma reação química, esse gás carbônico em oxigênio e libera para que a gente possa respirar. Então, veja, a gente libera CO2, essas plantas trabalham porque elas se alimentam desse gás carbônico, transformam em oxigênio para a nossa existência. Então, veja, por isso que é tão importante cuidar das nossas reservas e ter árvores por perto, porque elas purificam o ar e ela deixa o ar mais puro, porque elas fazem essa fixação desses gases poluentes que estão presentes, especificamente o gás carbônico, que serve de alimento para elas, transformam o gás carbônico em oxigênio e libera novamente. Então, veja que é um ciclo. Respira gás carbônico, libera oxigênio. E a gente libera oxigênio e a gente libera gás carbônico e recebe oxigênio. Então, veja que esse ciclo ele é essencial para a nossa vida. Isso na parte biológica. Aí vamos lá para a parte geológica, tá? Como acontece na parte geológica esse ciclo do carbono? Pela difusão e a troca também de CO2 entre a atmosfera, né, a hidrosfera e a atmosfera. Eles mantêm um equilíbrio desses meios e o CO2, né, presente na atmosfera pode se dissolver na chuva, produzindo uma substância ácida. Então, veja, mais uma vez, o CO2 ele é utilizado, é um gás que ele é poluente, ele é um dos causadores do efeito estufa e ele é muito liberado. Como é que eu libero o gás carbônico, professor? A gente é uma máquina de liberar gás carbônico. Então, as indústrias liberam gás carbônico, os transportes liberam gás carbônicos, a queima de combustíveis fósseis libera gás carbônico. Quando a gente queima uma árvore, a gente queima um lixo na nossa casa, a gente pode até dizer, mas é só um pouquinho. Mas esse pouquinho vai se acumulando com um pouquinho do vizinho, com outro pouquinho, e vai causando um grande problema, que é o que a gente tem hoje, das mudanças climáticas, né, do buraco na camada de ozônio e de tantos efeitos colaterais que a gente tem. Então, esse CO2 que está na atmosfera, quando está formando a chuva, ele evapora junto com o vapor de água. Se condensa nas nuvens e vem em forma de chuva também. E aí, quando vem na forma de chuva, essa chuva vem ácida. E o que essa chuva ácida vai causar? Por exemplo, ela pode causar a morte de plantas, de animais, deixar o solo infértil. Então, veja, quantas coisas boas. O ciclo é bom para a gente, mas se a gente interferir nele, ele também vai trazer os seus resultados. Como o próprio nome diz, é um ciclo. Então, ele está indo, mas ele volta. Então, se a gente libera muito gás carbônico para a atmosférica, ele vai vir de alguma maneira, em forma de chuva, e o que a gente chama de uma chuva acidificada, que não é bom para nenhum organismo vivo. E aí, as intervenções humanas que contribuem, né, para a ineficiência desse ciclo, ou para interromper esse ciclo. O desmatamento, o aumento de CO2 pelas indústrias, pelos carros, a redução da taxa fotossintética. Por quê? Quanto menos árvores eu tiver, né,
menos fotossíntese eu vou ter. Ou seja, menos plantas eu vou ter fazendo o quê? Aquela conversão do gás carbônico liberando oxigênio. Se não tem isso, o gás oxigênio vai ficando o quê? Rarefeito. E aí também é um dos contribuintes do efeito estufa. E aí a gente tem o ciclo do nitrogênio, né? Quem é o nitrogênio? Onde é que esse nitrogênio está presente? O nitrogênio é um dos constituintes também presente muito na atmosfera, tá? 78% do nitrogênio existente no planeta, ele está na atmosfera, né? Ele é proveniente da atmosfera. E aí, como é que ele acontece? Ele também vai participar da fotossíntese e do processo de carbono, também vai envolver carbono nesse ciclo. Então, o ciclo do nitrogênio ele ocorre em 3 etapas: fixação, nitrificação e desnitrificação. Eita, professor, esses nomes é muito complicado. Mas vê aí na imagem e acompanha. O processo de fixação do nitrogênio, ele se dá pelo nitrogênio presente na atmosfera. Então, ocorre essa fixação no vapor de água, né, através da chuva que se condensam e precipita. Quando cai na Terra, passa pelo processo de nitrificação. Então, assim, ocorrem reações químicas, que a gente não vai se aprofundar nelas, que vocês vão estudá-las também futuramente. Então, a ideia é a gente entender como funciona o ciclo. A reação química envolvida, a gente vê isso posteriormente, tá? O importante é entender que ocorre em 3 etapas e o que cada uma faz. Então, a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio que existem, elas fazem essa fixação. Depois, elas, através da amônia, tá? Que tem ali NH3, é amônia, faz isso e vai lá para nitrificação. Outras bactérias vão trabalhar lá, modificando para liberar depois, na desnitrificação. Então, veja, fixação de nitrogênio, nitrificação e desnitrificação. Volta de novo para o ciclo novamente. Então, as etapas do ciclo do nitrogênio, fixação, nitrificação e desnitrificação. São as etapas importantes para esse ciclo do nitrogênio. Aí o último ciclo é o ciclo do oxigênio. O oxigênio é o elemento mais abundante no planeta e está disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. Então, veja, é um elemento essencial para a nossa existência, porque a gente respira o quê? Gás oxigênio. Então, ele é essencial para a nossa vida. O ciclo do hidrogênio, do oxigênio, ele está relacionado com o equilíbrio entre a fotossíntese, né, que libera O2, e a respiração, que o consome. Então, veja como esse ciclo do oxigênio ele é importante. Ele precisa das plantas para fazer a fotossíntese. Ele também nós precisamos desse oxigênio que é liberado, né? Mas há um outro produtor também de oxigênio, que aí acontece de 2 maneiras, tá? As plantas terrestres, como a gente já viu, no ciclo do carbono, né? O que é que eles fazem? Transformam o gás carbônico e liberam para oxigênio. A mesma coisa acontece com plantas aquáticas. Então, no oceano, né, também acontece esse tipo de conversão. As plantas aquáticas recebem o CO2, fazem essa conversão para oxigênio e também libera para nós. Então, veja, o gás oxigênio, né, ele é muito importante para a nossa vida. Lembrem-se disso. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar das árvores, das plantas e ter sempre alguma por perto. Porque ela vai deixar a nossa casa um pouco mais, o ar mais purificado. Porque elas fazem isso aí, ó, e elas são essenciais para a nossa vida, a produção de gás oxigênio. Então, quanto mais queimadas tiver, quanto mais desmatamento tiver, menos árvores a gente vai ter, menos a fotossíntese vai acontecer e o nosso ciclo de vida ele fica interrompido. Tá bom? Então, a nossa aula do 8º ano, ela fica por aqui, tá? Espero que tenha entendido. Quero mandar um abraço para todos que estão aí nos acompanhando nas redes sociais, mandando o seu ok, tá? Isso. O exercício que eu fiz a correção no início da aula foi do 8º ano, que aconteceu na aula passada, tá? Então, aguardo vocês no próximo encontro e vem aí a aula do 9º ano. Grande abraço e até a próxima.